Nessa aula, eu vou te apresentar todas as operações que eu realizei ao longo dessa semana, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, ponto de entrada, gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Na segunda-feira, realizamos apenas uma operação baseada nessa análise. Compartilhei para minha turma que quando o mercado buscasse essa região de demanda com a confluência da POC e 70%, nós podemos comprar especulando a continuação dessa tendência principal de alta. Acompanhe aqui no gráfico e veja todos os detalhes dessa operação. Primeiramente, nós fizemos uma relação de macro e micro, de M15 para M1. Observe que no tempo gráfico de M15, o mercado realizou uma forte onda de impulso de baixa e está voltando com a mesma intensidade, configurando o movimento em V, que é um movimento de manipulação. Primeira coisa interessante que você entenda é que ao longo daquela estrutura, o mercado tem um alvo característico. E esse alvo será sempre o topo que deu origem àquela movimentação de baixa. Ou seja, esse foi o topo que deu origem a essa forte movimentação de queda. Então o alvo dessa movimentação de alta será o 100% daquele movimento anterior. Então nós temos essa região de resistência como o alvo principal. O mercado tende a continuar subindo até buscar essa região de interesse. Então, isso é a primeira coisa que você deve ter em mente. O viés continua sendo de alta para que você possa buscar operações de compra, visando que ele atinja exatamente aquela região de resistência, que é seu alvo principal. E finalizamos em M1. Já no tempo gráfico de M1, o mercado vem trabalhando nessa movimentação de alta. E o seu objetivo é buscar operações de compra em zonas de demanda, confiando na continuação desse movimento. Eu sinalizei para a turma que no final dessa movimentação de alta, o mercado apresentou um topo duplo. E esse padrão topo duplo gerou muita liquidez e será manipulado. Por que disso? Qual era a minha visão naquele momento? Perceba bem, ao configurar esse topo duplo próximo de uma região de interesse, muita gente pensa em vender no rompimento da mínima do padrão, gerando muita liquidez acima dos topos, sendo atrativo para que o mercado possa buscar aquela região, atingir o alvo principal do preço e depois descer. Essa daqui era a nossa visão. Então aquele topo duplo será utilizado para gerar liquidez e posteriormente será manipulado. Essa daí foi a análise que eu compartilhei para a turma e fez exatamente esse movimento que nós estávamos especulando. Só que entenda uma coisa, não quer dizer que todo padrão topo duplo será manipulado. Um padrão topo duplo fora de contexto, ou seja, criado próximo de uma região de interesse, tende a falhar com maior frequência. É um padrão que tende a ser manipulado. Agora, um padrão topo duplo configurado dentro de um contexto de reversão, em cima de uma região de interesse, agora sim tende a ser um padrão válido para que você possa trabalhar especulando sua movimentação, o seu objetivo. Perfeito. Então esse padrão topo duplo foi criado para gerar liquidez acima dos topos. Ele vai realizar uma pernada corretiva buscando uma região de demanda para que depois disso o mercado volte a subir, capturando essa liquidez e atingindo a região de resistência. Dessa maneira, buscaremos uma região de demanda para buscarmos a operação de compra visando essa continuação da alta. Nesse caso, trabalharemos com volume de rende fixo, puxando do início daquela movimentação de alta até o final dela. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço com a confluência desta região de demanda. Então nós temos POCzinha, tivemos aqui uma região de demanda baseada nesse padrão Doji que antecedeu essa forte impulsão de alta, puxando a Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos aqui a 70% na confluência. Então, quando o mercado buscasse exatamente essa região, eu poderia comprar acreditando na alta do preço. O mercado começa a descer buscando a nossa região de interesse. Deu um candle esticado cravando na 70% dentro da região de demanda. E esperei a rejeição acontecer. O mercado apresenta o padrão Doji, que, claro, em cima de uma região de interesse, ele demonstraria uma reversão de tendência. Por que eu não comprei nesse padrão? Observe que ao longo dessa impulsão de baixa, o mercado apresentou várias réplicas do padrão Doji e a cada padrão Doji formado estava sendo rompido. Observem, tivemos aqui um padrão Doji, um segundo padrão Doji, terceiro e quarto. Tivemos 4 padrões Doji que acabou sendo rompido. Então o mercado estava apresentando que o padrão Doji não seria uma rejeição interessante por conta dessa réplica. Toda vez que eu configurava o padrão Doji estava sendo rompido. Então, se o mercado rejeitasse em padrão Doji, poderia ter um risco maior nessa operação. Então, eu esperei uma nova rejeição acontecer para me posicionar com maior segurança. Opa, agora o mercado apresentou uma segunda rejeição. Apresentou um padrão martelo, indicando que haverá essa troca de tendência dessa de baixa para uma nova de alta.
Dessa maneira, eu quebrei aquela réplica do padrão doji que estava sendo rompido com maior frequência e esperei uma nova rejeição para me posicionar. E foi exatamente isso que eu fiz e dei um belo take nessa linda operação. Então, após o fechamento do padrão martelo, comprei para 2 minutos corridos, especulando alto do preço e foi uma ótima operação, sendo a única do dia, porque tinha muita notícia após esse horário das 9 horas. E com essa análise, conseguimos cravar o fundo de mercado. Em questão ali de meia hora, o mercado estourou notícia, fez uma forte movimentação e buscou o alvo que eu havia comentado. Então, após reagir nessa região de demanda, o mercado voltou a subir, capturou aqueles topos nivelados, aquele topo duplo, e atingiu seu alvo principal, que era aquela região de resistência do padrão em V em M15. Então essa foi a primeira e única operação do dia na segunda-feira. Bora para o próximo dia, na terça-feira, que foram 2 operações. Já na terça-feira realizamos 2 operações, sendo a primeira delas no GBP/USD baseado em manipulação. Compartilhei que o mercado havia rompido uma região de resistência, ele poderia voltar em movimento em V. Então, após essa manipulação acontecer, nós venderemos no pullback do falso rompimento. E foi exatamente o que o mercado realizou e apresentou um ótimo gatilho que você vai aprender agora. Acompanhe aqui na tela. Primeira coisa que é interessante que você observe ao longo dessa análise. O mercado realizou uma forte onda de impulso de alta e, após isso, perdeu totalmente essa inclinação da tendência, configurando o canal declinado, que é um padrão que sinaliza reversão de tendência, uma exaustão da força compradora e está próximo de uma reversão para uma nova baixa. Então, nosso objetivo, de acordo com esse padrão, é buscar opções de venda. Observe que ao longo desse movimento declinado, o mercado configurou 2 topos nivelados, dando origem a uma região de resistência. O mercado realiza uma onda de impulso de alta rompendo esta região de resistência. Nós temos 2 possibilidades. A primeira é o mercado realizar um movimento em V, ou seja, voltando com a mesma intensidade da pernada anterior, realizando apenas uma manipulação naquela região de resistência. Ou segunda possibilidade, o mercado voltar de forma corretiva, testando uma região de demanda, para depois disso realizar uma forte onda de impulso de alta, dando continuidade àquela estrutura. Porém, a primeira opção é a mais óbvia, pelo todo o contexto de mercado, toda a declinação, a exaustão da força compradora. Então a manipulação nessa região de resistência é a mais viável. Perceba que o mercado realizou uma forte onda de impulso de alta e voltou com a mesma intensidade na baixa, ou seja, uma manipulação naquela região de resistência. Ficaremos à espera do pullback para que nós possamos vender, especulando a continuação dessa baixa. Já ao longo dessa pernada corretiva foi a parte mais bonita dessa análise, porque observem, o mercado começou a subir buscando aquela região de resistência, aquele pullback após a manipulação, de forma decrescente, apresentou um candle 2x, de tamanho 2x, um segundo candle de tamanho x, ou seja, menor que o anterior, perda de força, candles decrescentes se aproximando de uma região de resistência. A formação de candles crescentes demonstram fraqueza da força atuante. Se o mercado está subindo, há uma fragilidade da força compradora ao se aproximar daquela região de resistência, intensificando uma possível operação de venda caso você esteja especulando uma possível movimentação de baixa. E depois disso o mercado dá uma esticada, fechando exatamente em cima da região de resistência, um candle de exaustão, que é configurado após a formação de candles decrescentes. Um candle esticado após candles decrescentes é um candle de exaustão, ainda mais quando ele fecha em cima da sua região de interesse. Obviamente eu não vendi ainda e esperei a rejeição acontecer. O mercado fez aqui um padrão Harami juntamente com o padrão estrela cadente, 2 padrões na mesma faixa de preço, intensificando a minha operação de venda. Vendi nesta vela para o final da próxima, favorecendo aí um belo take nesta operação. Acompanhe. Então o mercado atingiu a nossa região de interesse e esperei a confirmação, ou seja, a presença da reversão de tendência, quando o mercado fechou aquele candle rejeitando em padrão estrela cadente dentro do padrão Harami, entrevendido para 2 minutos corridos com a mão inicial de R$1.000. Observe a conclusão dessa operação. Está finalizando a primeira operação da terça-feira, sendo um ótimo take visando esse falso rompimento com ótimos gatilhos. Bora para a segunda operação. A segunda operação foi realizada no USDJPY. Compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse exatamente essa região de interesse, demanda, Fibonacci e confluência de canal corretivo, nós podemos comprar especulando a alta do preço. Acompanhe aqui na tela a conclusão dessa análise. Tempo gráfico de M5. O mercado trabalhando nessa movimentação principal de alta, realizando mãos de impulso, pernada corretiva, impulsão, correção, impulsão. Perceba que o preço atual está rompendo, está renovando essa última máxima.
Então nós temos duas possibilidades. A primeira é uma manipulação, o mercado romper com intensidade e voltar com a mesma intensidade, praticamente a mesma visão do que a análise anterior, ou então o mercado romper e voltar de forma corretiva em uma zona de demanda para dar início a uma nova onda de impulso de alta. Agora ficou muito fácil. Comparando entre essa pernada com essa daqui, é nítido observar essa diferença. Nesse caso, o mercado rompe uma determinada região com intensidade e ele volta com a mesma intensidade, caracterizando uma manipulação em uma determinada região. Aqui, ele rompe uma região de resistência com intensidade, só que ao invés de descer com a mesma intensidade, apresentando uma manipulação, ele não faz isso. Ele desce de forma fraca em relação à pernada anterior, trazendo a ideia de que é uma pernada corretiva, o mercado vai reagir em uma zona de demanda para depois disso realizar uma nova onda de impulso de alta. Então é dessa forma que você observa quando vai realizar uma manipulação ou não. Então passaremos para M5 para buscarmos regiões de interesse. A nossa região de interesse, a região de demanda mais próxima do preço atual, seria esse padrão martelo que antecedeu a impulsão. Puxando aqui a Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos a 38.2 na confluência. Refinando em M1, assim que o mercado buscar exatamente essa confluência de 38 e demanda, nós podemos comprar. De acordo com essa pernada corretiva, marcaremos o nosso canal paralelo do primeiro topo ao segundo topo e posicionando uma clonada no primeiro fundo. Assim que o mercado buscar exatamente essa confluência, nós podemos comprar acreditando na continuação dessa estrutura de alta. Perceba que o mercado realiza uma pernada de baixa e apresenta dois fundos nivelados nessa faixa de preço, gerando muita liquidez abaixo dos fundos, próximo da nossa zona de demanda. A notícia estava próxima, sairia uma notícia umas 9h30, e eu falei para a turma, pessoal, a notícia vai sair, vai capturar esses fundos nivelados, atingir a zona de demanda e poderá apresentar uma rejeição nessa faixa de preço antes de realizar essa movimentação de alta. Observe aqui o trecho desse vídeo. Faltam 10 segundos para sair a notícia. O mercado apresentou aqui dois fundos nivelados próximo daquela zona de demanda. Fica vendo, a notícia vai estourar, vai varrer essa liquidez desses fundos nivelados, atingir a zona de demanda e depois estourar para cima. Vamos ver se a movimentação acontecer. Capturou o fundo, cravou na demanda. Ele pode até apresentar uma rejeiçãozinha aqui dentro para depois estourar. E o que aconteceu? O mercado veio, com essa movimentação forte, ele acabou manipulando essa região de suporte, esses fundos nivelados, tentou cravar na região de demanda, então espera a rejeição acontecer. Era uma notícia de dois touros, então não influenciou tanto, por isso que eu comprei nessa faixa de preço, tá? Por isso que eu confiei nessa análise na realidade. O mercado invadiu a região de demanda, atingiu a 38.2 em um candle esticado. Apenas aguarde a configuração da rejeição. O mercado veio, apresentou um padrão Harami. Comprei para 2 minutos corridos, especulando a todo preço e foi uma ótima operação, cravando aí mais um fundo de mercado. Então estava finalizando essa segunda operação, obviamente entrei com o valor bem mais baixo, por conta do horário de notícia, a volatilidade aumenta muito, tornando-se um pouco mais arriscada. Enfim, lucrando aí R$ 212 com essa operação muito boa. Já na quarta-feira, fechamos o dia no 0 a 0, sem operações. Um dia com baixa volatilidade, pouca movimentação, muito lateralizado, configurando poucas boas oportunidades. Então, nesse tipo de ciclo, eu prefiro proteger o nosso capital, o meu e também o da turma, dos meus alunos, porque eles operam junto comigo. Então, protegemos nosso capital e fechamos o dia no 0 a 0 sem operações. Já na quinta-feira, nós realizamos duas entradas. A primeira delas foi no GBP/JPY. Sinalizei para a turma que quando o mercado buscasse exatamente essa confluência de região de demanda Fibonacci, nós podemos comprar especulando a alta do preço. E para o gráfico de M5, o mercado realiza essa onda de impulso de alta, faz um movimento lateralizado e volta a impulsionar novamente. O que eu sinalizei para a turma ao longo desse cenário? Sinalizei para marcar exatamente essa região de demanda, que é esse candle negativo que antecedeu a forte impulsão de alta. De acordo com essa movimentação de alta inteira, trabalhar com volume de rente fixo, puxando o início até o final desta movimentação. A POC está exatamente nessa faixa de preço. Ô Carvalho, o que seria a POC? A POC indica para você a região que concentrou mais volume durante esse período inteiro de negociações. Então, essa daqui é a faixa de maior interesse daquela estrutura de alta. O mercado tende a corrigir até essa faixa de preço, depois voltar a impulsionar novamente. Puxando a Fibonacci desse fundo até esse topo, nós temos a 38 bem próximo daquela região de interesse.
Puxando aqui uma Fibonacci micro, desse fundo até o topo, nós temos aqui a 79% da confluência em cima da POC. Então esse daqui é o nosso ponto de entrada. Refinaremos em M1. O mercado busca nossa região de forma corretiva, configurando o movimento A, B e C, configurando também um canal paralelo, um canal de correção. Marcaremos a região de resistência e o suporte do nosso padrão. Assim que o mercado buscar exatamente essa confluência, eu posso comprar acreditando na alta do preço. O mercado tocou exatamente na nossa região, milimetricamente em cima da POC e também da 79%, comprei após a rejeição em padrão martelo, visando a alta do preço. E está finalizando a primeira operação do dia com a mão inicial de R$1.000. Após a rejeição em padrão martelo, rejeitando em cima da nossa região de interesse, favorecendo um ótimo take aí. Bora para a segunda operação. A segunda operação foi no EURGP. Compartilhei para a turma quando o mercado buscasse essa região de oferta, Fibonacci e POC, nós podemos vender especulando abaixo do preço, porque também tinha um contexto de captura de uma região de resistência. Acompanhe aqui na tela. No tempo gráfico de M5, o mercado vem trabalhando nessa tendência principal de baixa, configurando modos de impulso, correção, impulsão, correção e travou nesse movimento lateralizado até o momento. Dessa maneira, traçaremos o volume de rende fixo para identificar a região de maior interesse durante esse período de baixa inteira. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço, trabalhando com esta região de oferta, que no caso era esse candle positivo que antecedeu essa forte impulsão de baixa. Já no tempo gráfico de M1, perceba que ao configurar esse movimento lateralizado, o mercado apresentou dois fundos nivelados e topos nivelados, gerando muita liquidez acima dos topos e abaixo dos fundos. O mercado faz uma breve captura dos fundos para ganhar combustível e realizar essa movimentação de alta para depois capturar os topos, reagindo à nossa zona de oferta juntamente com a POC. Então, quando o mercado buscar exatamente esta região, nós podemos vender especulando a baixa do preço. Assim que tocou na zona, eu vendi para 2 minutos corridos. A nossa rejeição nesse caso em particular foi esse padrão enforcado. Enforcou, executei a operação de venda exatamente nessa vela para o final da próxima vela. Esperei a conclusão dessa vela, o mercado veio, deu uma bela retraída, fechou em padrão enforcado. Vendi para 2 minutos corridos especulando a baixa do preço. Conclusão dessa operação, a segunda taxa que foi pega pelo delay poderia ter me prejudicado um pouquinho, mas foi um ótimo take aí pagando as duas taxas. R$680 de lucro com a segunda operação. Então na quinta-feira realizamos 2 operações. Na sexta-feira realizamos apenas uma operação com a turma, no AUD-CAD, baseado nessa análise. Compartilhei quando o mercado buscasse aquela região de resistência manipulada com a confluência de uma zona de oferta, 90% da Fibonacci visando a captura de uma LTB, nós podemos vender especulando abaixo do preço. Acompanhe aqui na tela o que aconteceu. AUD-CAD tempo gráfico de M1. O mercado realizou essa forte onda de impulso de baixa e está realizando uma pernada corretiva. E no final daquela correção, apresentou 2 topos nivelados e 2 fundos nivelados, dando estrutura a uma região de resistência e uma região de suporte. Perceba que esta região de resistência acabou sofrendo uma manipulação, e essa manipulação reagiu nesta zona de oferta lá atrás. Então, visando isso, faremos uma relação macro para que nós possamos identificar uma região de interesse e vender naquela região de resistência que sofreu a manipulação. No tempo gráfico de M5, de acordo com essa manipulação naquela região de resistência, marcaremos essa zona de oferta, que é esse padrão doji que antecedeu a forte impulsão de baixa, e tem a confluência com aquele topo que sofreu a manipulação. Assim que o mercado buscar exatamente aquela faixa de preço, eu posso pensar em uma possibilidade de venda, especulando a continuação dessa movimentação de baixa. De acordo com essa impulsão de baixa inteira, eu posso marcar a nossa Fibonacci. Puxando esse topo até esse fundo, nós tivemos a 90% na confluência da região de resistência manipulada e também da zona de oferta. O nosso ponto de entrada será exatamente nesta região. O mercado cravou em cima da região de interesse e apresentou um belo padrão pinça. Executa a operação de venda nesse candle para o final da próxima vela, favorecendo um ótimo take. Depois disso, o mercado ficou um pouco acumulado em cima da região e ele fez exatamente o que nós estávamos especulando. Veio e derreteu de acordo com a nossa análise. Uma bela visão cravando aqui o topo de mercado. Então a primeira e única operação do dia está sendo finalizada após a rejeição desse padrão pinça em cima da região de interesse, favorecendo um ótimo take, concluindo a semana com 4 dias de take e 1 dia de 0 a 0, uma ótima semana.
Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e compreendido cada análise. Revise essa aula, anote tudo, coloque em prática, eu tenho certeza que sua evolução será muito mais rápida. Te espero no próximo episódio.